Fala galera, está começando mais um Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E pessoal, como vocês já sabem, né, e como a gente está pregando aí no mercado, a gente não é só um podcast, a gente é um movimento em prol do empreendedorismo. É por isso que a gente gosta de levar essa mensagem para vocês que empreendem, né, para vocês que estão aí no jogo, né, para a gente poder colaborar e fazer com que os negócios aqui no Brasil cresçam e que a gente gere mais emprego e mais renda, né? Esse é o nosso maior propósito. Então sejam muito bem-vindos, né? Aproveita aí. Se inscreve no canal, né? Deixa sua curtida, ajuda a gente a levar esse movimento para mais e mais pessoas, né? A gente sempre pede isso. Inclusive, tem muita gente que acompanha a gente e ainda não é inscrito no canal, galera. Vocês têm que se inscrever agora, viu? Vai bem aí rapidinho. Clica aí para inscrever no canal, deixa sua curtida, ajuda a gente, né? Nesse movimento, é importante aqui pro Brasil. Importante principalmente aqui pro Ceará. A gente tem muitos seguidores aqui do Ceará. Eu sei que a gente tem muito a nível Brasil, mas a gente tem muito também aqui no Ceará. Então, deixa aí sua curtida, inscreve no canal, não esqueçam disso. E pessoal, o tema de hoje é bem importante, viu? Porque é sobre IA, né? IA está dominando o mercado, está dominando os negócios, né? Ave Maria, tudo se fala em ChatGPT e outras IA que tem no mercado. Inclusive, quando eu me reúno com a galera lá de tecnologia e inovação lá do clube, minha cabeça sai fervendo porque tem muitas possibilidades, né? E a gente trouxe aqui alguém especial, que inclusive já disse que me conhecia, né? A gente já tinha batido um papo, a gente vai entender um pouco dessa história. A gente está aqui com o grande Thiago Queiroz, da LTQ Educação e da ASO. Seja muito bem-vindo ao Clubecast. Valeu, Brunão. Obrigado pelo convite. Espero que o papo aqui contribua pro pessoal aí. E a gente tá com a abertura aqui bem legal, ó, Thiago. Olha como é que tá a tua abertura aqui, como tá interessante, ó. De um mercadinho de frutas e verduras ao topo do jogo da tecnologia. Passando por startups, IA e muito marketing digital. No episódio de hoje, galera, a gente vai bater um papo, como já falei pra vocês, já apresentei com o Thiago Queiroz, fundador da LTQ Educação e da ASO, professor e mentor de inteligência artificial. Ele vai mostrar como a IA está deixando de ser uma tendência para se tornar uma ferramenta indispensável nos negócios, que realmente querem escalar. Né? Se prepara porque esse papo vai abrir sua mente e te dar um empurrão para o futuro. E eu também estou aqui aprendendo muito, porque todo podcast eu aprendo bastante e espero que vocês aprendam também, viu? Então, pega aí papel e caneta para vocês anotar os principais insights e vamos ver como é que a IA de fato vai realmente revolucionar os nossos negócios e se a gente pode ainda empreender, né, sem depender da IA, viu, Thiago? E aí, ó, o nosso tema que sugeriram aqui, Thiago, é o seguinte: como a IA e o marketing digital estão redesenhando os negócios? E aí, tu acha o tema interessante? Pô, demais. Assim, acho que faz muito parte da trajetória que eu tô vivendo hoje, né? Justamente na LTQ Educação e agora que a gente está colocando um foco na ASO, que é a nossa startup, né? Beleza. E aí, essa história da inteligência artificial, eu venho aplicando algumas coisas dentro desses projetos e a gente pode bater um papo melhor sobre isso para poder mostrar o que é que já dá para fazer dentro das empresas hoje usando inteligência artificial, né? Mas eu queria, Thiago, antes de a gente entrar no tema, né, que é sobre IA para negócio, conhecer um pouquinho da tua história, né? Boa. Quem é o Thiago, o que é esse lance de você ali vender verdura, fruta, Boa. né? Um pouco Cara, da tua trajetória aí. massa, assim. O Thiago é um cara que é curioso, gosto de surfar no meu tempo livre e tenho muito, assim, vontade de aprender, né? E eu comecei a minha trajetória trabalhando numa empresa familiar, um mercadinho de bairro, onde a gente vende verdura, frutos e legumes, chama Mercadinho VFL. E lá foi basicamente a minha escola, né? Ter que lidar trabalhar com o pai, sendo o filho do dono ali. Sim. Você ter que ter essas responsabilidades. Um mercado extremamente tradicional, onde, pô, é Ceasa, correria, caminhão de madrugada, trabalha de domingo a domingo, não tem folga praticamente. E, assim, uma cultura muito diferente daquilo que eu estava acostumado, porque, querendo ou não, eu já nasci numa época, assim, de tecnologia, sempre fui muito adepto e gostei muito de tecnologia. E quando eu me esbarrava em processos ali dentro da empresa, que são processos que funcionam, mas são processos que são mais tradicionais, digamos assim, né? Mais manuais. Então eu sempre fiquei muito nesse conflito. Cara, como é que eu pego um modelo de negócio que é extremamente tradicional, tipo assim, do nível de a cliente liga para poder fazer a entrega, o Sim. cara vai na bike e anota na mão o pedido da banana, da E laranja, tudo muito rápido, né? tudo muito rápido. Sim. Como é que eu faço isso se tornar um processo para virar realmente algo que a gente possa desenvolver, crescer, ter time? Então Sim. eu diria que esse foi o meu primeiro desafio, assim, né? Filho único? Não, eu tenho duas irmãs. Hoje a minha Sim. irmã mais velha assume lá. Eu saí Sim. justamente para fundar as outras empresas. Entendi. Mas lá foi a minha escola, cara, assim, tipo, Mas. eu passei a liderar cerca de 25 funcionários na época. Eu peguei a pandemia. Então você imagina, né? Todos Sim. os setores fecharam, tudo parou e só farmácia e supermercado ficou funcionando. Sim. E assim, lá a gente teve vários desafios nesse período, né? Então foi um período assim de muito aprendizado. Massa. Primeira coisa foi que a gente tinha um limite de pessoas que podiam entrar, né? Sendo que na época, muito perfil, você sabe que tinha gente que acreditava, que não acreditava. Sim. Então,
já foi um perrengue, porque, imagina, tudo tá fechado, só que funciona supermercado. Como é que tu vai controlar os clientes ali, Mas né? quantos anos tem o Mercadinho? O mercadinho já funciona há quase 25 anos, 25 cara. anos, legal. Né? Tipo, Sim, praticamente a minha idade. Meu pai sim, assumiu em 2000 a loja lá, que fica ali no Meireles, né? sim, E eu, tipo, nasci em 2000 também. Então, sim. eu cresci junto com o mercadinho. E tu falou um negócio interessante, né? Quando é mercadinho de bairro. A gente sabe que, querendo ou não, esses mercadinhos de comunidade, de bairro, ele movimenta bastante grana, né? Sim, E muitos dos deles não tem controle de nada, cara. né? Você percebe muito isso aí, Uhum. que é uma das coisas que eu comento muito, né? Que, tipo assim, essa questão de a gente promover o empreendedorismo, também dentro das comunidades, é importante pra gente levar essa clareza, né? Sim. Eu acredito que tu passou por isso, né? Talvez o teu pai ele não tinha muito controle, porque é muito disso, compra, traz a mercadoria e tem uns que vai vencido, então Aham. descarta, e aí você não tem noção da margem de lucro de fato, e Perfeito. vai indo só arregaçando ali as mangas. Cara, é exatamente isso, né? Meu pai vem da escola da vida, né? Que Sim, faz as coisas assim, fez acontecer muito na força do braço, do trabalho duro, de correr de madrugada e fazer tudo que pode dentro da empresa, né? E eu já venho dessa escola de administração, sou formado em administração, e quando você vai para a realidade, você se depara que, tipo assim, cara, nem tudo é ali tão bonito como na teoria, como você vê bonitinho na faculdade. E esse é um excelente ponto, né? Eu sempre tive uma dificuldade de organizar o financeiro de dentro do mercadinho. Por quê? São muitas contas, muitas formas de pagamento, muitos fornecedores, muitos clientes. Então você imagina a loucura para conseguir organizar isso, né? Muito dinheiro assim em espécie acaba tendo hoje não, hoje está praticamente ficando extinto, né? O dinheiro em verdade. espécie. Sim, Mas eu tinha esse desafio. Então é, eu acabei conhecendo nesse período o meu sócio, que foi quem eu fundei a LTQ, sim, e ela nasceu dentro do mercadinho. O que é entendi. que a LTQ faz? A LTQ Já perguntar sobre Educação, isso. Sim. ela ajuda pequenos empreendedores a organizar o financeiro. Então Mas, eu tinha a dor, vinha da administração, entendia do negócio, que é o cenário de muito empresário, que sim. o cara é muito bom em vender, muito bom em prestar o serviço que ele sabe fazer, mas quando chega ali nas finanças é algo que, pô, Ah, que legal. dói um Mas, pouco, né? O cara sim, não tem tempo, não tem processo, fica meio cego, não entende os números. sim. E Legal. aí eu conheci o Lucas, que é o meu sócio, É a uma gente espécie de consultoria, não. não chega a ser uma É uma consultoria. A ferramenta. gente desenvolveu uma ferramenta, Entendi, exatamente. legal. Sim, até porque a gente comentou aqui nos bastidores que eu fiz a questão da consultoria empresarial, né? Teve época que eu peguei um mercadinho lá, que era ali na Praia do Futuro, na avenida, Aham, né? E o cara girar tinha um bom faturamento, né? Eu acho que tinha uns 8 colaboradores, mais ou menos 10, mais ou massa. menos. E eu percebi que eles têm muito dessa dificuldade, principalmente na parte do financeiro, de não ter uma DRE, né? De não ter clareza de imagem e tudo mais. E uma coisa que me impressionou, que eu lembro que quando eu fui atender ele, fazer o diagnóstico e tudo mais, ele comentou assim: cara, só em cigarro eu vendo, se eu não me engano, era 60 mil. Aí eu fiquei, Caramba. caramba, 60 mil. Aí só que a margem dele, que a margem de cigarro, era uma margem bem pequena. Sim. Né? Então, tipo assim, 60 mil, ele ficava de lucro, acho que 1.500, 3.000 reais. Aham. Tipo, era pouco. Absurdo, né? Né? E o cara ficava assim, caramba, que margem pequena. Né? Então, tipo assim, se ele cometer um erro, sei lá, de passar na máquina com uma taxa alta, alguma coisa do tipo, Errar na precificação ali, acabou a questão ali da acaba tomando lucratividade, né? prejuízo, né? Então, acho que isso é muito legal que vocês fazem na LTQ. Ainda vocês fazem isso, tem essa Sim, ferramenta. sim, sim. Sim. Aí, E é só para mercadinho? não, não. Na verdade, não é nem focado em mercadinho em si, né? O que foi que Sim, a gente pensou? A gente estava lá, a empresa já é uma empresa de pequeno porte para médio sim, porte, e a gente pensou assim, cara, se eu, que sou formado em administração, o Lucas, que é meu sócio, que é contador, economista, vem do mundo de consultoria, a gente tá olhando para os processos hoje e tem uma certa dificuldade de fechar, são muitas coisas, muitas movimentações, como é que o pequeno empreendedor ele faz o controle financeiro dele? E aí foi massa. aí que o Lucas virou para mim Boa e falou, causa, viu? Boa causa. ele falou assim, Sim, cara, pequeno empreendedor não faz. sim. Ele vive, ele trabalha ali, ele é bom em fazer o que ele faz, mas não controla o E o financeiro Lucas, que dele. tá aqui é o quê, galera? Que tá... Tem dois Lucas aqui, tem um Lucas. Depois bota meu tempo lá, Lucas. Você não botou, não. É. O Lucas é o quê? Forma de tecnologia, é? Contador e economista. Ah, que massa. Massa. Do Thiago aqui, eu sou forma de administração de empresa também. Isso. Massa. Massa, legal. E aí vocês tiveram essa ideia de colaborar. Isso é online? Tudo online? Na verdade, eu chamei ele para me ajudar a fazer, porque contextualizando melhor, né? Ele estava Hum. trabalhando consultoria na PWR, saiu da Sim, PWR e mas... começou a empreender sendo consultor. Então ele pegou um projeto, outro muito parecido com o que tu falou, Sim. e aí ele disse para mim, ó, cara, eu tô saindo. Aí eu falei, cara, então vem cá porque eu preciso de ajuda, eu tô com um problema aqui para organizar meu financeiro, preciso de ti. Tardes trabalhando, fazendo fechamento na mão ali, tentando fazer processo a Sim. processo para bater fluxo de caixa, não tinha nem DRE.
Aí a gente tem essa conversa, tem esse momento. Cara, como é que o pequeno empreendedor organiza? Ele não organiza. Aí Sim. foi aí que eu soltei assim, e se a gente criasse uma ferramenta que fosse simples, botões grandes, o cara não precisa entender de sistema, não precisa entender de financeiro, ele só precisa seguir o processo e automaticamente ele começa a ver Que o fluxo massa. de caixa dele. Muito bom. E aí o Lucas entende muito de Excel, já no outro dia, cara, vou fazer aqui, papapá, criou um MVPzinho, Massa. e a gente subiu na estrutura, aí no modelo de marketing digital, Sim. criou uma página, criou um anúncio ali e começou. E aí vocês criaram não um programa, né? Uma ferramenta. Isso. A gente hoje tem um programa que surgiu depois, que é Sim. a ASO. Que aí eu vou legal. contar um pouco mais pra frente como é Entendi. que foi Mas a ASO. aqui ainda na planilha, você, tipo assim, se eu sou empresário, quero ter meu controle do financeiro ali na mão, eu compraria a ferramenta. Isso. Você vai pagar apenas uma vez. Uma vez. Você vai ter direito ao nosso suporte durante um ano, Sim. que é direto no WhatsApp, sem burocracia, o cara não tem que ligar, Sim. pegar fila, mandar e-mail. Entendi. Já fala no WhatsApp e a gente ajuda, porque essa é a visão, né? Isso ainda tem. Isso ainda tem. Mas aí, galera, vocês que estão empreendendo, inclusive falei pro pessoal, quem quiser realmente adquirir essa ferramenta, como é que funciona. Ó, pode ir no meu perfil ou então encontrar lá no Instagram LTQ Educação, você vai ver o nosso site, é só falar com a gente, ou você compra direto no site, ou pode falar com o nosso time direto no WhatsApp, que a gente vai te atender lá. Isso é legal. O investimento é quanto? Cara, hoje a gente tem um modelo de pagamento de 127, a gente tá trabalhando esse preço pra... Baratinho. É Sim. baratinho, o cara paga apenas uma vez e ele vai ter acesso a sempre a ferramenta. Sim. E tem o nosso suporte e uma série de aulas que ele vai poder assistir e fazer ele mesmo. Legal. Então ele tem ali já acesso a lançar entrada, saída, Lançar tudo entrada, mais, fluxo saída, de caixa, já vai ter o fluxo de caixa. constrói a DRE. Não chega a construir a DRE, mas já gera relatório ali para ele. Então ele Sim. vai ter... Eu gosto de falar que a planilha ela é um livro caixa eletrônico. Certo. Então o cara vai lançar tudo que ele pagou, tudo que Mas ele ele já tem recebeu, um dashboardzinho já informando vai tudo. ter um dashboard Legal. ali. Depois eu quero conhecer as ferramentas até para o pessoal lá do... Eu sei que lá o pessoal do clube tem muita gente que já tem sistema e tal, mas é interessante a gente ver, né? Isso eu prego muito também no meu Instagram, que lá o clube a gente não quer focar só, tipo assim, a galera que tem negócio. A gente quer também focar naquela galera que quer empreender, que tá começando, Sim. né? É Pô, claro se que encaixa talvez... perfeitamente, É né? claro que talvez, tipo assim, a galera que tá começando, ele não tem condição de entrar ainda no clube. Mas não é... Tipo assim, eu não quero que ele seja descartado, né? Aham. E aí ele vai pro meu Instagram e eu quero colaborar de alguma forma, né? Isso seria legal, porque eu sempre, quando eu era chamado pra consultoria, muitas vezes o problema mesmo era financeiro. Sim. Quando eu puxava, qual é a tua DRE? A pessoa nem tinha. É um dom muito forte, né? É, Muita pessoal- gente não sabe nem o que é a DRE, né? Muito Justamente. empreendedor, de muitos anos empreendendo, o cara não entende o que é a DRE. E aí, como é que eu conseguiria fazer uma consultoria se o cara não tinha nem gestão? Né? Não tem como. Como é que eu vou controlar o quê? Controlar o quê? Se não tem número, se não Sim. tem nenhum controle, né? Isso é Tu interessante, começar viu? realmente do zero ali, né? Gostei. Aí depois disso, vocês aprimoraram a ferramenta e transformou num software. Aí qual foi o cenário, né? No ano de 2024, a empresa nasceu e através da internet a gente conseguiu vender para mais de 35 mil empreendedores por todo o país. 35 mil. 35 mil A empreendedores. quanto o ticket? A esse valor, tipo, a gente vendeu por muito 67, tempo a 67. Sim. Depois a gente foi subindo o preço. Então, Massa. a gente, assim, falando de faturamento, abrindo até Eu já faturamento. calcular aqui qual era o Pronto, faturamento. abrindo logo, a gente chegou a faturar quase 2 milhões no ano passado, isso no primeiro ano de Que empresa, legal. usando justamente o que a gente trouxe como tema aqui, né? Que é o Sim. poder do marketing, o poder da internet como modelo de negócio, Sim. para aumentar as tuas vendas. Que Então, massa. Sim. a gente alcançou esse número, só que uma coisa já me deixava ali com falta de sono, né? Já tirava ali a minha paz, que é o quê? Como a gente conversou aqui um pouco antes, né? O modelo de negócio, todos os meses, você vende, o cara paga uma vez Sim. e você tem que começar outro mês do zero, investindo muito em marketing, investindo Ixi, muito em principalmente tráfego pago. muito também em CAC, né? CAC alto, Sim. para você poder estar sempre trazendo uma pessoa nova. A gente chegou a desenvolver outras ferramentas. Ah, entendi. Se você não tinha um LTV, A gente não tinha. ele morria na adesão. Ele Sim. compra, é que nem varejo, cara. Sim. O cara compra uma vez e eu tenho que ficar inventando produto novo, Sim. ferramenta nova, para que Entendi. ele volte a comprar comigo. Massa, Então a massa. gente tem alguns treinamentos, tipo, a gente tem um treinamento lá gravado chamado ABC das Finanças, que vai ensinar o básico pro cara, tipo, Sim. faturamento, que é lucro, Receita, né? A receita. diferença, né? Vai ensinar realmente ali o básico que a gente chama de ABC das Finanças. Massa. Mas aí, beleza. Tinha essa pulga atrás da orelha, cara, esse modelo de negócio, todos os meses você começa do zero para poder encontrar novos clientes. Isso aí representa um risco, né? E fora que também tinha um limite, né? Querendo ou não, né? Tinha um limite, uma hora você pode saturar o mercado, apesar de ser Sim. uma dor gigante, né? Só de pequenos empreendedores a gente tem, sei lá, 19 milhões é no verdade. país. Sim, Fora o cara que presta serviço e tal, que se adequa à nossa ferramenta também. sim, Mas, tipo assim, por mais que seja uma dor grande, pensando como modelo de negócio, não tem equity. sim. Sempre vai estar atrelado à venda de um produto ali. E aí foi justamente onde nasceu a ASO. Massa. Hoje a ASO ela é um software online,
dados na nuvem, não é a planilha da LTQ Educação. A gente também acredita muito nessa visão de ser uma ferramenta extremamente fácil. E eu diria que é o próximo passo para o cara que, pô, já começou a organizar ali, saiu do zero do controle financeiro e ele está buscando uma ferramenta que vai funcionar no celular, onde ele vai poder ver os relatórios na palma da mão, que vai poder, por exemplo, ter os dados salvos em nuvens, porque independente de ser a nossa planilha ou não, planilha por planilha, o cara pode perder os dados, porque corrompe, né? E o cara já vai ter alguns processos a mais do financeiro. Então, diferente da planilha que ele só lança o que ele já pagou e o que ele já recebeu, na ASO, a gente tem o controle de contas a pagar e a receber. Que vai ter sistema mesmo, né? Já se torna mais um sistema, né? Mas então a gente tem boa sinergia aqui, viu? Porque a gente dá pra fazer muita coisa junto. E o melhor, cara, a gente mantém a visão de ser algo extremamente acessível. Não só na maneira de usar, é fácil, é simples, poucos passos, o cara tem ali o financeiro na mão, mas também é acessível no valor financeiro. Que é quanto? Então hoje a nossa mensalidade é R$ 59,90. E a gente já atende o país inteiro e o cara que vai comprar, vai aderir à nossa ferramenta, ele vai ter direito ao nosso suporte. Que massa. Então é direto no WhatsApp, sem burocracia. Então, vocês foram para um próximo passo muito bom, que aqui tu tem muitas possibilidades, viu? É isso, cara. A empresa tá nesse movimento. Nasceu quando? A ASO? A ASO, ela vem sido construída já ali mais ou menos do começo do ano para o meio do ano passado. Só que foi um projeto andando em paralelo, né? Porque tem desenvolvimento, tem programador e tal. E que aí massa. Hoje, digamos assim, que nesse mês ela toma muita força, tá ganhando tração e a gente processo de escala mesmo, de atrair tá começando cliente, né? Processo de escala. Show. Vamos fazer uma oferta pra galera que acompanha aqui o Clube Cash, viu? Bora. Que querem adquirir aí, que eu acho fundamental pra mim, tipo assim, todo negócio que a gente vai começar, né, o pessoal inclusive tá acompanhando, já tem que ter essa mentalidade da gestão, do controle, porque senão isso faz muita falta futuramente. Né? Você não tem noção de quanto está saindo da tua empresa, noção de quanto está faturando. Isso é muito real, como você comentou, né? Isso é muito... como a gente... É a mesma coisa do CPF, né? A gente é muito acostumado a não ter controle financeiro. O CPF compra no cartão, adoidado, né? A gente não Parcela tem... não sei quantas vezes e se vira pra E a gente acaba refletindo isso também nos negócios, né? Como Sim. se fosse a questão de você fazer a mesma coisa do CPF no CNPJ. Né? Então, tipo, é fundamental. Eu sempre comento pro pessoal, galera, o primeiro passo é controle financeiro. Depois a gente pensa em outras coisas. É claro que venda é importante, né? Porque ele é o pulmão. Sim. Mas se a gente só vender e não ter clareza de como é que tá as finanças... Vendas é o pulmão e o financeiro é o chão que você pisa, né? E tem que ter, se você não tem um controle ali, cara, você não sabe se você no mês seguinte vai dar certo, né? Eu peguei muitos clientes, às vezes, que só pra ter noção, tá de exemplo aqui, que, tipo assim, a cliente era muito boa na venda, né? E fazia muita promoção. E quando a gente foi calcular promoção, meu irmão, a margem era tão mínima que era como se fosse assim, você tá fazendo só pra ela tinha um trabalho de graça. Trabalho ali, mas não gerava um retorno. Justamente. Real, né, pra ela. Aí se o pensamento dela fosse assim, não, é como se fosse o CAC, né? Sim. Se eu adquirisse o cliente aqui e ficar 0 a 0, mas ele tivesse uma jornada comigo, aí sim, aí eu compensaria. Faz sentido, né? Mas o que o pessoal fazia muito? Promoção, aí tinha uma noção, tipo assim, caramba, tô faturando muito, mas o lucro lá pequeno, que é justamente a diferença, né? De faturamento, receita e lucro. Exato. Ali. E aí tinha muito dessa visão errada. Isso é interessante, viu? Sim. Essa questão da ASO. Mas aproveitando aí o gancho, a gente pode fazer o seguinte, né? Tu falou de finanças pessoais. A gente tanto consegue um percentual de desconto para quem vier do Clube Cash, como a gente ainda entrega de graça a nossa ferramenta de controle financeiro pessoal também. A gente entrega de graça porque não adianta o cara não ter o CNPJ organizado se ele também não organiza o CPF, né? Então a gente faz essa condição aí pra galera do clube. Mas eu já quero conhecer as duas ferramentas, viu? Aqui já é um pidão aqui. Fechou. Conhecer as duas ferramentas que eu acho legal. Eu acho que isso a gente tá ajudando, inclusive, o ecossistema empreendedor. Até a água também eu tenho. Show, quiser botar mais aí. E aí a gente consegue... Aí, pessoal, já tem uma condição boa pra... Daqui a pouco a gente fala pra vocês qual a condição, pra vocês ficarem até o final. Senão o pessoal quer sair do episódio logo. Verdade. Né? Deixar a condição lá pro final. Até anotar aqui pra depois não esquecer. Condição especial. E aí tu teve essa virada de chave em relação a criar a questão da ASO. Teu foco tá totalmente direcionado agora à ASO ou tipo assim, ainda existe as ferramentas completas lá, né? Existe, mas vocês estão focados em levar ele na parte do software mesmo. Cara, até dando 2 passos para trás antes de responder a tua pergunta, qual é a visão, né? Que é que eu enxerguei no ano passado, principalmente com o livro lá que eu comentei contigo, que a gente vai mostrar aqui, né? Massa, vamos falar sobre o livro. Eu entendi o seguinte, cara, existem alguns modelos de negócio que hoje a tecnologia permite que a gente tenha, que são modelos onde você tem 24 horas rodando propaganda sua, ou seja, o cara tá, sei lá, 3 da manhã no celular, ele vai ver lá a propaganda da planilha. Patrocinada ali, né? Se ele quiser, ele já consegue comprar naquela hora. Será que você não já vê uma propaganda de você, mano? Pode ser, pode ser.
A Sim. gente teve mês de alcançar aí mais de 20 milhões de pessoas Massa. no alcance total do Instagram lá, né? Sim. Mas beleza. Tem esse modelo que a tecnologia permite, que é você criar produtos e ter propaganda 24 horas rodando e vendendo. Então hoje a LTQ ela tá nesse formato. Para você ter noção, a gente fez isso, esse faturamento que a gente comentou, com um modelo de equipe muito enxuto. Um time para fazer ali o atendimento, outro para fazer as vendas pelo WhatsApp. E hoje a gente está utilizando essa base de clientes que a gente já tem para promover ali a ASO. Então a gente hoje não gasta com essa questão da propaganda e leva as pessoas para a nova ferramenta, né? Massa. Mas, Gostei. Como mas se fosse um upsell ali, né? exato, como se fosse Sim. o LTV, né? A continuação Sim. da jornada. Pô, o cara ainda tem uma Massa. dor, ele vai ter mais dor. No momento que ele se organiza, ele vai entender que, poxa, eu preciso de mais. E aí Sim. a ASO ela vem O para teu isso. boom da. Até voltando ali a questão das planilhas, foi na pandemia? Não. Não. Porque Foi na pandemia, Maria, todo mundo que era do digital. foi em 2024, cara. Foi no ano Ano passado. passado, né? A gente Legal. considera que janeiro foi o primeiro mês, apesar de ele ter ido me ajudar no final ali de 2023. Não, eu tô falando da planilha da Exato, LTQ. exato. Ah, foi em Foi 2024 mesmo? 2024. Ah, entendi. Foi onde a gente fez esse faturamento, né? Sim. De 2 milhões. Massa. Então começou ali. E daí, hoje a gente tá colocando Cadê? muita Mostra o gente livro aí pra audiência aí. Cadê o livro? Boa. Ah, O livro aqui que a gente trouxe, né? É esse aqui. Foi um livro do Almanac de Naval Ravikant. E foi um livro muito bom, cara, que eu li no ano passado. Foi o melhor livro que eu li Que legal. no ano passado. E ele eu vai nunca tinha falar. ouvido falar desse livro, só ter noção. Mas é legal a gente saber, porque esse que a gente nunca ouviu falar que são também os melhores, viu? Quem é o Naval, cara? Ele é um. Aí, mostra aí, Lucão, pra audiência aí. Ele é um desses gurus ali do Vale do Silício, mercado de Sim. tecnologia. Ele foi um dos primeiros investidores da Uber, do Várias- Notion. Então ele é esse cara que nasceu na Índia e foi muito novo morar nos Estados Unidos, né? Sim. E aí esse livro, cara, ele vai falar de um conceito que ele fala sobre escala, né? Conceito de alavancagem de tempo. O que é alavancagem de tempo? Você pega, assim, as maiores empresas da história, elas alavancaram o tempo delas através de Sim. pessoas. Depois disso, elas começaram a alavancar o tempo delas através de capital. E hoje a gente tem programação e mídia também como uma forma de alavancar o tempo. E o que é alavancar o tempo? É quando você consegue ter uma forma de ganhar dinheiro que é 100% não ligada às suas horas de trabalho. Então, por exemplo, um médico hoje que ganha muito bem, para ele continuar ganhando muito bem, ele tem que estar ali atendendo e fazendo plantão. Então, ele ganha dinheiro com as horas dele de trabalho. Certo. Só que quando você vai para um modelo de negócio tipo a LTQ Educação, que a gente conversou aqui, que é um modelo onde 24 horas tá fazendo propaganda e vendendo produto seu, você concorda que eu tô aqui no podcast e a gente está vendendo lá. Sim. Assim como o próprio podcast. A gente está gravando aqui, mas tem gente assistindo outro episódio, vendo outro episódio, e tudo isso é por meio da tecnologia. Você está alavancando o seu tempo. Verdade. Então, depois que eu entendi esse conceito, cara, eu fiquei fascinado pelo mundo de tecnologia, porque, primeiro, eu criei um modelo de negócio em cima disso que eu nem tinha entendido ainda, e hoje a gente fala muito de inteligência artificial, Demais. que complementa tudo isso, cara. Sim. A inteligência artificial, ela vem justamente para corroborar com a alavancagem de tempo. Isso é verdade. Isso Então, é verdade. imagina, para tu ter uma pessoa atendendo no WhatsApp da tua empresa, antes era no horário comercial, depende de uma pessoa direto. Essa pessoa vai conseguir atender uma, duas pessoas muito bem. Ela vai fazer muito copia e cola. Sim. Quando a gente vai para um modelo de inteligência artificial, você tem um atendente que Sim. vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele vai atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo e de forma ultra personalizada, sem copia e cola. E hoje isso já é possível. A gente tem a Pamela, que foi uma das IAs que eu criei lá. Ela atende no WhatsApp, ela faz vendas e ela também direciona clientes para o nosso suporte. Hoje eu ainda não tenho uma inteligência artificial que atende no suporte, mas é algo que também é um projeto que a gente vai desenvolver. Sim, tá no script. Legal. E uma coisa que eu queria entender, antes de a gente agora até começar a entrar no tema, né, de IA, né? A tua veia empreendedora veio do teu pai? Tu acredita Com certeza, nisso? cara. Com certeza. Assim, eu... Não só a minha veia empreendedora, mas Ele é daqui mesmo? muito ou parte do meu nasceu- caráter. Sim. Da Serra de Aratuba. Ah, sim. Da Serra de Legal. Aratuba. E é esse cara, assim, que não completou os estudos, mas é um dos caras que tem uma inteligência de pessoas que eu assim, admiro muito, né? Massa. Então eu aprendi muito com ele. E qual foi o teu primeiro contato com a IA? Meu primeiro contato com a IA, cara, Sim.
Eu acabei vendo, assim, pelo Instagram, via muito raramente, porque se a gente falar do começo de 2024, ainda não era tão fortemente divulgado como Não, hoje é em dia. verdade. E a gente vê falar tanto que a gente pensa que é antigo, né? Sim. Sim. É antigo, mas da maneira como a gente tem Tá hoje, disseminando, né? tá disseminando. E aí, um dos primeiros pontos, assim, que fortaleceu essa vontade, essa curiosidade minha, Sim. foi ter contato com esse livro. Que legal. Mas, Do mesmo jeito que tu teve contato com o livro e mudou aí teu jogo, foi a mesma coisa que eu tive contato lá do Quem Pensa Enriquece sim, e do pensei no clube, né? Como no Mastermind. Mastermind. Mas, Muito como os massa. livros são importantes, né? Pra caramba, cara. Pra caramba. E aí a gente deixa um desse sorteio não pra A audiência? gente vai deixar um de sorteio. Massa. E também vou trazer um aí de presente Olha pra aí, ti, eu vou cobrar, porque viu? tu tem que ler isso daqui. Não, com certeza. Tem que ler. Vou cobrar. Já vamos deixar aqui, a gente normalmente deixa o sorteio pro final, mas como o Thiago já citou aí, vamos logo deixar pra agora. Como é que funciona o sorteio aqui, Thiago? A gente pede pro convidado deixar uma frase, que aí tu pode pensar até numa frase aí do livro, alguma coisa do tipo, e o pessoal vão marcar 2 amigos, né, e vão aí estar seguindo, claro, as redes sociais que a gente vai citar, Uhum. né? Qual a frase que tu acha aí legal pra gente colocar? Cara, eu vou falar uma frase que foi a frase desse ano, de um livro desse ano, que não foi esse, né? Que é assim, o cara pergunta, você acha que sorte existe? Você acredita em sorte? Tipo, tu acredita em sorte? Acho que é só a gente que faz. Tu acredita que a sorte é a gente que faz. É. Ele Mas eu ainda acredito que, tipo assim, ainda tem um... Fora isso, eu acho que acredito que tem uma força ali. Mas a gente faz a sorte. Sim. A resposta que ele dá pra essa pergunta é uma resposta mais racional. Ele fala assim, cara, eu acho que o mundo é muito complexo pra eu querer que 100% do meu resultado venha de 100% das minhas ações. Então, tipo assim, eu acredito em sorte. Mas também fazendo um contraponto, né? Tem um cara que eu acompanho muito que chama Rafa Velar. Não sei se tu conhece. Rafa É um cara Velar, que certo. trouxe o TikTok pro Brasil. Hoje ele tá fundando uma empresa de criadores de conteúdo e tal. E o que é que ele fala? Cara, você tá se expondo, tá falando, principalmente hoje com as redes sociais, você tá promovendo seu conhecimento, promovendo o que você sabe, Sim, você tá aumentando a sua chance de ter sorte. sim. Pronto, Concorda? eu sou nessa pegada aí. Tipo Então assim, você consegue sim criar a sua própria sorte, sim. mas ao mesmo tempo o mundo é muito complexo pra gente querer que 100% do que a gente faça gere 100% do nosso resultado, né? Sim, isso é legal. E bem interessante a gente pensar sobre isso, porque eu acredito muito nisso, né? Que, tipo assim, às vezes você tá num momento ali que acontece uma coisa que aí pode ser consideração, mas você também tem que estar em movimento, Sim. né? Você não Com pode estar certeza. parado e achar que as coisas... Tipo, aí pra mim sorte é tipo assim, aí você tá ali, aposta na Mega Sena, aí sim. Cara, é no movimento que a sorte acontece. E é justamente, tipo assim, até eu ganhei na Mega Sena, eu tive que apostar. É. Né? Eu tive que fazer alguma ação pra gerar aquilo. Verdade. Isso é interessante. Mas qual a frase? Essa é a frase. Essa da sorte, né? Tá, mas O fala mundo aí pra anotar complexo aqui. demais pra gente querer que 100% do nosso resultado... Certo. Tem que ser seja- mais curto, senão o pessoal tem muito porque trabalho. senão vai- É, o pessoal vai- aí ninguém vai querer comentar. Cara, então bora de alavancagem de tempo, né? Eu acho que é um conceito legal. Sobre quero alavancar meu tempo, algo assim, né? Tá, E aí tem tudo a ver com o livro também. quero alavancar. Menor, né? É, Realmente. menor, o pessoal fica mais Falei uma tranquilo. frase grande pra caramba. O pessoal vai ter ali preguiça de escrever todinho, né? Quero alavancar meu tempo, show. Aí, pessoal... Aí, qual o Instagram que o pessoal tem que estar seguindo aqui como norma? Existe o Instagram da ASUS, existe o teu, qual seria? Existe, pode ser o meu, Tá. @Thiago Queiroz L, porque lá no meu eu sempre tô falando das empresas e aí quem me acompanhar Já acompanha tudo, Já né? acompanha. É igual o que eu falo também no meu. facilitar também. @Thiago Queiroz L. Isso, Thiago TH, Thiago Queiroz L. Pronto. L ou R? L. L, né? L de Show. leitão. Leitão, show. Pois é isso aí, pessoal. Vocês vão lá, né? Claro que vai ser a thumb desse episódio, com o nosso tema, né? Nosso tema que vocês já sabem é como a IA e o marketing digital estão redesenhando os negócios, né? Vocês vão escrever lá embaixo, né? Quero alavancar meu tempo, marcar 2 amigos. Tá seguindo o Clubecast, tá inscrito no canal, que é padrão, né? E claro, tá seguindo aí o Thiago Queiroz L. E voltando aqui ao nosso tema, Thiago, vamos deixar esse aí de sorteio pessoal, né? Vocês vão estar aí a parte de saber qual o dia que a gente vai fazer o sorteio, a gente divulga para vocês ganharem esse livro. Tenho certeza que, assim como agregou pro Thiago, vai agregar para vocês também, né? Mas eu queria agora se aprofundar no tema, né? Tipo assim, como é que de fato, né, tu tá vendo que a tecnologia tá sendo importante pros negócios? Tu acha que, tipo assim, não tem pra onde correr, todo mundo vai ter que usar IA? Cara, é uma afirmação forte, né? Então eu não vou responder, eu vou dizer o que o Elon Musk falou, né? Ele falou, cara, que nos próximos 5 anos ele já acha que tipo 50% da frota de veículos já vai ser dirigida por carros. E que em 10 anos 90% da frota vai ser por carros autônomos, né? Por pessoas que não... carros que não vão ser dirigidos por pessoas. Sim, que né? não vão ser controlados ali, né? E ele acredita muito nesse mundo de robôs mesmo que vão resolver boa parte do trabalho.
Eu só me lembrei do filme do Eu Robô, né? Robô. Tomara que a gente não viva esse mundo, né? Que, se eu não me engano, no filme, né? Se eu não estou enganado, é uma IA que controla os robôs É, que se é. revolucionam Eu lá, acho que né? é a Vicky o nome Ah, da, Vicky, a Vicky. justamente, é. Né? Exatamente. Ela Massa. passa a controlar tudo e aí, no final, o Will Smith É, acaba salvando. e sabe o que é engraçado até pegando um pouco do filme, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando? É que o Will Smith, né, que é o principal, ele parece que ele se revolta com os robôs porque ele tem um acidente Aham. e na hora de salvar, o robô calcula a probabilidade de qual dos dois vai sobreviver, né? E ele salva o Will Smith e ele queria que salvasse a criança. Sim, Né? Então, tipo assim, o robô age muito pelo pelo racional racional, né? e o ser humano seria pelo emocional, né? Sim. Isso é interessante. Então, até citando isso aí que tu comentou do Elon Musk, né? Eu vejo que isso realmente, tipo assim, como eu falei pra ti, né? Quando a gente se reúne lá do núcleo de tecnologia de informação, eu fico fascinado com tanta possibilidade. Porque às vezes o pessoal pensa que a única IA que tem é o ChatGPT. Não. E existe uma porrada hoje em dia, né, no mercado. Sim. E todas são diferentes aplicações, né? Tem até um cara lá do clube que ele tem uma... Ele como se fosse a IA da IA. Tipo assim, o programa dele que ele criou, quando você faz uma pergunta, ele direciona qual a melhor IA para responder. É tipo nessa pegada, Legal. se eu não tô enganado, depois o Luciano me corrige se eu estiver errado, né? Mas é de fato assim, as empresas de fato têm que se adaptar a isso, né? A Sim. questão e se beneficiar. Não é à toa que, tipo assim, toda a parte tu falou da questão dos agentes, eu quero entender melhor, Uhum. né? Como é que eu consigo, de fato, no meu negócio, criar um agente? Tu falou que tem a questão da Sim. Pamela, Sim. né? Como é que é É. isso, essa questão do agente? Então, a gente cria uma persona, que é a Pamela, dá características para ela, utiliza a própria inteligência artificial para criar uma foto, uma imagem para ela, Sim. e ela vai ter um propósito específico. Então, a Pamela hoje, ela é uma agente de inteligência artificial que atende o nosso canal de vendas. E ela vai fazer respostas com base naquilo que a gente ensinou para ela. Ela vai falar quais são os preços, quais são os produtos que a gente tem, quais são as formas de pagamento, ela envia o link, ela faz venda. Então, hoje, no nosso modelo de negócio, a gente já consegue ter isso. Mas tem empresas que têm uma jornada de compra que é um pouco maior. Então, por exemplo, uma IA não vai vender um imóvel. Tipo, pode ser que consiga, mas é mais fácil você utilizar uma inteligência artificial para fazer parte do processo de venda e não o processo de venda inteiro. Então você pode ter um agente ali que vai recepcionar os leads que chegam, vai fazer o processo de qualificação, entender se aquele cliente ele é um cliente que faz sentido para o produto que eu quero vender e vai repassar isso para um humano fazer esse atendimento e conseguir fechar essa venda. Então hoje, eu acho que uma mensagem que eu quero deixar para o empresário é que você não precisa necessariamente pensar que a inteligência artificial ela vai substituir o trabalho humano e hoje a gente já consegue utilizar a inteligência artificial para complementar o trabalho humano. De que maneira? Imagina hoje que tu tem ali o WhatsApp e todo dia tu recebe teus clientes no WhatsApp, só que tu não tem capacidade de olhar cada uma das conversas para entender como que tá a qualidade daquela conversa. Se o teu atendente ele tá seguindo o script de venda, se ele tá atendendo as pessoas de uma boa forma. Só que a gente já consegue ter um agente que vai rodar por baixo dos panos, eu gosto de falar assim, e ele vai ler a conversa. E ele vai gerar uma análise de sentimento. Pô, será que o cliente tá meio com É isso raiva? aí que eu acho massa da questão quando a gente tá falando de IA. Que até aprendendo lá com os meninos, tipo assim, não é só a questão da mensagem automática. É tipo toda uma análise da conversa, Toda né? uma análise da conversa. Isso é E top. que você não precisa começar substituindo Sim. um SDR, por exemplo. Sim, sim. Mas você pode usar isso para, sei lá, o SDR fala todo dia com as pessoas, ele tem que seguir uma atividade. Algumas pessoas não respondem. Tu pode ter um modelo de inteligência artificial que vai ajudar o teu time a falar assim, pô, tem esses leads aqui, estão em momento de compra, mas eles ainda não responderam. Faz o follow-up com eles aqui, falando isso daqui, que isso pode te ajudar a converter mais. Então, e isso vai aparecer ali na tela do cara, no CRM do cara, para ele poder fazer isso. Então, Massa. hoje você tem várias aplicações. Entendi. Isso a gente está falando muito de vendas, de processo comercial, mas, pô, você consegue... A gente está na semana agora, que na semana passada saiu o Google I.O., que foi um evento do Google onde eles falam todas as novidades de mercado. E, cara, tá inundando a internet hoje a capacidade de criação de vídeo. O pessoal tá falando que Hollywood vai falir. Porque é tão real a imagem e os vídeos que hoje o modelo do Google, o mais novo, o mais recente, gera, Sim. que você fica assim, putz, eu não sei mais se é um humano de fato ou se isso é inteligência Caramba. artificial. A Sim. gente já tá vivendo isso. Aí tu Sim. imagina isso para fazer campanha publicitária para tua empresa, para fazer um criativo, fazer como se fosse um influenciador divulgando a tua marca, divulgando teu produto.
Isso à distância de um prompt. Sim. Onde tu manda um comando ali, ela gera o vídeo já dublado em português, quase Tá loucura 100% mesmo, sim. real. E tu consegue usar isso para ser propaganda pro teu Sim. negócio. Massa. E, tipo assim, vamos supor que a gente tá falando com um pessoal aqui. Eu sei que a maioria do pessoal aqui, com certeza, já tem conhecimento sobre a questão de AI e tecnologia. Mas, tipo assim, pra quem não tem, qual o primeiro contato? É um chat GPT da vida? O que é que ele... Tipo assim, eu quero começar a se beneficiar da inteligência artificial. Por onde é que eu começo? Cara, eu acredito muito que a melhor maneira de começar é tentar resolver um problema que tu tem hoje usando o chat GPT. Certo. Então, por exemplo, tu tem que analisar uma planilha, tem que fazer um relatório ali, tem que entender os dados que estão por trás. Joga a planilha no chat GPT e pede e conversa com os números. Fala Sim. assim, ó, gera uma soma do faturamento, me dá um resumo, uma análise do que tu tá vendo aqui. Ou sei lá, tu tem que fazer um criativo, tem que fazer um roteiro Sim. para uma postagem que tu vai fazer no Instagram. Chega lá e fala assim, ó, eu tenho uma empresa de venda de acessórios para celular e eu queria criar uma propaganda desse jeito. Sim, alimenta ela de informação, né? Me dê um prompt ideal para que eu gere uma imagem ou para que eu gere um roteiro para que eu possa postar no meu Instagram. Então você vai começando a resolver seus problemas reais, né? Entendi. A galera fala muito do pensamento AI first, né? Você olhar primeiro para como que eu posso resolver esse problema utilizando inteligência artificial, o ChatGPT. Então eu acho que isso é um bom começo. É você ter problemas reais que você tem que resolver e você vai ver o quanto que ela consegue já te ajudar. Entendi. Ó, e tu me deu um presente aqui, que tu disse que vai chegar, né? Vou também te dar um aqui que é do podcast. Boa. Que é a nossa presente especial lá da Flowfan, que é nosso patrocinador aqui do... Uma garrafa Abre aí, térmica. abre aí pra tu saber o que é. Massa, cara. Abre aí Pessoal pra lá gente. da Flowfan, né? É. Eu acho que Muito esse é uma bom. caneca, eu acho, se eu não me engano. Acho que tá só na coisa. Ah, cara, muito bom. Tava querendo mesmo, viu? Olha aí. Desse. E top de qualidade. Inclusive, agradecer aqui. Depois, Lucão, sobe a marca aí, né, no episódio. Da E já vem Flowfan, personalizado aqui, ó. né? Esse pessoal acompanha aí, ó, Flowfan BR, né, que é o nosso patrocinador aqui oficial. Né? O Marlon tá com a gente aí faz tempo, né? Ele é membro lá do clube. E ele lá cuida de toda a parte aí que é de presente lá do pessoal do clube, que também do Clubecast, para presentear os convidados à altura. Né? Então aí é um presente nosso aqui que Baita é presentão, viu? Já pra vem com o você, meu nome aqui, ó. Thiago Queiroz. Vou deixar lá na minha mesa. E o aqui. sloganzinho atrás aí, ó. Se tu virar, tem sloganzinho. Muito massa. Clubecast, o seu podcast de negócios. Muito massa. Viu? Aí, vocês que acompanham aqui o Clubecast, pessoal, vocês têm vantagem lá na Flowfan. Vocês vão lá, cobra o Marlon. Marlon, vem do podcast aqui, o Bruno disse que eu tenho desconto, tenho vantagem. Pode cobrar lá que o Marlon com certeza vai poder te ajudar. Né? Aqui a gente já gerou, inclusive, muitos negócios lá pra Flowfan, de convidados que querem presentear também outras pessoas, né? Com garrafa, caneca, enfim, ele trabalha com essa parte. E ele personaliza lá na hora? Personaliza e nem cobra. Olha aí. É só dizer que é do Clubecast. Muito bom. Aí diz assim, foi o Bruno que disse. O pessoal aí tem que aproveitar, É. viu? A dica. E não só isso, eu vi que agora está fazendo outras coisinhas, que é umas canequinhas de café menorzinha, né? Tem um menor e tem outra menorzinha ainda, que é do café mesmo. E também garrafas personalizadas, que Sim. inclusive lá os membros lá do clube ganham. Então, o que for aí, pessoal, de material para presente e tal, pode contar lá com a Flowfan, que o Marlon com certeza vai te fazer um excelente atendimento. Massa. Beleza? E vamos falar aqui, inclusive, sobre a pro Marlon, viu? Como é que ele consegue atender aí melhor. Boa. E consegue realmente atender mais clientes, né? Alavancar Alavancar o tempo dele, né? E, ó, voltando aqui à questão das perguntas, Thiago, a gente tem aqui, inclusive, uma pergunta bem interessante, ó. Ah, que eu já fiz, né? Que é a questão do como os negócios podem, inclusive, se beneficiar da IA, né? Fazendo aí, como tu comentou, né? Primeiro resolvendo problemas. Aham. Né? Ah, se eu tenho uma empresa, como você comentou, de acessório de celular, eu quero criar uma campanha, eu jogo lá na questão do próprio chat GPT e peço para ele criar uma campanha para mim. E ele começa a questão de fazer ali a questão de todo o trabalho que a IA faz, né? E tu comentou que teve o Google. Teve o Google que lançou na semana passada. Enquanto É mais uma IA. Mais uma IA. É um modelo diferente. Ou o Google não tinha outro? O Google tem o Gemini. É, o Gemini. Só que ele também... O Gemini é modelo de texto. E a gente já percebe que hoje, quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, pessoal, é diferente, Já né? tem ali um resumo feito por inteligência artificial. Isso é legal. Agora, cara, uma provocação. Ah, O Google tá em todo lugar, na verdade. sim. Tá no celular de todo mundo, tá na televisão de todo mundo. Tu imagina quando eles conseguirem criar um modelo que tu vai conseguir conversar. Tipo, tu entrou no teu carro, tu fala assim, ó, bota a música tal. E aí isso tá vinculado com a tua casa e com a tua televisão. A gente vai viver esse mundo, pode ter Eu certeza. tô doido pra chegar, não sei se tu você já ouviu falar, que dizem que a Alexa vai ser muito isso, né? É que hoje ela é meio burrinha, né? Mas daqui a pouco ela vai ganhar a inteligência É artificial porque, tipo, também. hoje em dia a gente só fala assim, Alexa, acende a luz. A Alexa, sei lá, hora de dormir, ela faz todo aquele movimento das luzes e tal.
Mas dizem que ela vai começar a ver o sentimento. Tipo assim, Alex, hoje meu dia foi tal, ela vai começar a absorver essa informação, né? Isso é poderoso, porque já tá na casa de muita gente, né? Não, isso é top. Eu E fiquei tá pensando, caramba. interligado com a Amazon, Sim, com a Prime. sim, Então daqui a pouco tu vai falar assim, Alexa, compra pra mim tal coisa, e ela, pá, compra sim, e chega na tua casa, assim. sim, é top demais. E ó, a pergunta é o seguinte: o que o mercado ainda não entendeu sobre a IA? O que tu acredita? Eu acredito que tem muita gente que ainda é resistente porque olha o resultado de alguns modelos e entende assim, poxa, não saiu do jeito que eu queria. Ah, isso não presta. Só que eu gosto sempre de falar que o modelo que saiu hoje vai ser o modelo mais antigo daqui a um ano. E se a gente já vê uma inteligência artificial do Google, por exemplo, fazendo vídeos extremamente realistas, com áudio, com vídeo absurdo, cara, imagina daqui a um ano. E daqui 2 anos. Então, o que eu acho que os empresários, os negócios, as pessoas ainda não entenderam é que hoje a régua subiu. Sim, E também que você não precisa olhar para a IA como uma coisa assustadora, mas como uma ferramenta. Então a gente estava lá no evento do G4 e o próprio sim. Thales Gomes falou assim: cara, tu tem o Excel, assim como tu tem a IA. Ela é uma ferramenta. Utiliza isso no teu negócio que tu vai ver como que tu vai ter vantagem. Sim. Então eu acho que é mais olhar isso como uma forma de ferramenta, não ter medo, não ser muito resistente e entender que a gente está justamente nesse processo de mudança e que a coisa vai acontecer. Deixa eu dar um recado pra vocês, pessoal. A questão do ChatGPT, vocês podem começar usando ele gratuito, né? Tem a versão gratuita. E sabe o que foi que eu fiquei impressionado? É porque, tipo assim, a versão gratuita é top. Aham. Mas disseram que quando você faz a versão paga plus é É, outro esquema. sim, Caramba, eu não sabia disso. sim. Então, se ele já entrega muito gratuito, imagine pago, Exato, né? Eu exato. não sabia essa diferença, eu aprendi lá no clube isso aí, inclusive. É, cara, tu consegue criar assistentes específicos, né? Então lá Sim. dentro do ChatGPT tu pode ter o criador de roteiro pro YouTube, o criador de roteiro pro Aqui Instagram, eu tenho, aqui é o meu criador aqui. o criador de imagem. Sim, Então, tipo assim, tu criador de roteiro consegue aqui. personalizar para que ele já seja treinado para te dar um resultado que tu quer, entendeu? Sim. É porque aqui, pessoal, pra vocês terem noção, eu tô até inclusive aqui no roteiro, é no nosso chat mesmo. A gente tem um agente aqui que faz Ah, legal. os roteiros, né? Olha aí. E até porque a gente tem aqui alguns quadros que daqui a pouco eu vou apresentar aqui pro Thiago, né? Que é inclusive o quadro do Vai ou Racha, que são perguntas que tu vai responder como sim ou não, concordo, discordo, não vai ter explicação. Beleza. É Beleza. rápido. E tem o quadro Pergunte para o Próximo, né? Que é o que a gente vai até fazer agora. Só que, segundo o Lucas, a gente teve problema no outro episódio, não foi? O rapaz foi fazer a pergunta pro próximo e acabou cortando, Ah, né? A gente ficou sem o áudio e não entendeu muito bem qual a pergunta que foi pro próximo convidado. Mas aí eu vou fazer a pergunta pra ti, sabe? Vou boa. deixar essa pergunta que aí tu vai fazer depois pro próximo. Inclusive, daqui a pouco, quando ele for fazer a pergunta, já anota o tempinho pra gente poder cortar e deixar pro próximo convidado, né? Mas eu quero saber o seguinte: quais as ferramentas favoritas tu que é da tecnologia, né? Do Thiago no teu dia a dia? O que que tu usa no dia a dia? Cara, inteligência artificial, primeiro, tipo assim, Quando tu fala inteligência artificial, é todos, tipo assim, tu usa só o chat, tu usa outros? Como é que é isso? eu uso outros. Por exemplo, hoje eu tenho usado muito a Manus, que A ela Manus. é Manus, que é um modelo chinês que os caras Manus. desenvolveram recentemente, Manus, que ela vai além, cara. Ela, tipo assim, ela estrutura, eu já montei plano de negócio com ela, eu já montei 3 sites extremamente com um resultado muito bom, sites, ou seja, tu não precisa mais pagar, até uma afirmação polêmica, tu não precisa necessariamente pagar, se tu souber usar a ferramenta, pagar um design para fazer um site. Hoje tu consegue, com a inteligência artificial, já ter teu site ali pro teu Caramba. negócio. Então, a ferramenta principal que eu uso, vamos dizer então que é o N8N. N8N é uma ferramenta de automação onde eu consigo utilizar a inteligência artificial, que é onde eu crio os agentes. Inclusive, eu tenho uma formação onde eu ensino as pessoas a aprenderem a criar os próprios agentes utilizando Que o massa. N8N. Entendi. E como é o Thiago no dia a dia? Thiago, no dia a dia, é esse cara que gosta de trabalhar. Não é porque eu consigo alavancar meu tempo que eu deixo de trabalhar, isso não existe. Sim. Eu sou viciado em trabalho. Gosto de fazer esporte também. E, cara, é isso. Sou um cara extremamente curioso. Eu tenho vontade de aprender sempre mais. Eu acho que isso que me move muito. Massa, legal. E agora vai fazer o seguinte, vai virar pra essa câmera e tu vai fazer uma pergunta aí que tu não sabe que é um próximo convidado, mas vai deixar uma pergunta top. Tá. Deixa uma o cara fique doidão aí pra poder responder. E aí tá contigo. Uma pergunta top, né? É, pode pensar aí, vai ficar tranquilo. Cara, eu vou trazer uma pergunta do tema, que eu acho que é importante. Se como que ele tá utilizando já a inteligência artificial para melhorar o negócio dele? Se ele já está utilizando, né? Show.
Se pegar o tempo, Lucão, pra gente poder já fazer esse recorte. E é uma boa pergunta. Não, tô curioso para o próximo convidado responder isso aí. Aham. Né? Porque sempre tem essa questão de isso jogar mais na frente. Ele vai fazer uma pergunta pro próximo e vai seguindo, né? Sim, é legal. E isso é bem legal. E agora, pessoal, aproveitando aqui também uma pequena pausa que a gente deu, né? Falar um pouco também do nosso outro patrocinador, que é a Fast Pharma. Né? Depois tu bota a marca aí, que agora eu vou fazer umas perguntas aqui pro Thiago. Bem legais, né? Não sei se ele já precisou de alguma farmácia, alguma entrega aí que fosse, sei lá, à noite, madrugada, e não foi bem atendido, né? Não teve o suporte Cara, adequado. Sim. Eu tenho uma irmã que é diabética e, tipo, a gente já precisou de Sim. uma ajuda de madrugada e foi um perrengue, né? Ter que passar de farmácia em farmácia pra poder... Entrega em casa, é? Só pra ter noção aqui como é que é a Fast Farm aí, tu vai se pressionar, né? Primeira coisa, a Fast Farm, primeiro benefício, é 24 horas por dia, não Nossa. fecha. Desde o momento do lançamento, que eu passo pelo lado do lançamento deles, porque o Júlio, né, que é da Fast Farm, ele faz parte também lá do clube, Sim. né? E ele me convidou pra fazer o lançamento lá da Fast Farm, e uma coisa que ficou na minha cabeça foi que eu achei legal, que ele falou assim, ó, a gente abriu agora e não vai fechar mais, porque é 24 horas por dia. Esse é o primeiro ponto. Aham, legal. O outro benefício é porque eles entregam em menos de 15 minutos. É Caramba! a promessa. Se a gente estiver gravando aqui o episódio, a gente tá mais ou menos ali já em 40 minutos. Se eu fizer um pedido aqui, ele chega antes de a gente acabar o episódio. Muito Essa é bom, uma promessa deles que eles têm. Muito forte, tá? Muito Justamente. forte. E eles têm 2 raios atualmente. Lá entrega o teu, com certeza, lá no Mireles, porque eu moro também no Mucuripe, lá eles entregam. É. Né? Porque eles atualmente têm 2 raios para vocês poderem entender, pessoal. Eles têm um raio na Aldeota, né? Pegando ali mais ou menos 5 km, e na Parangaba. Né? Talvez vocês aí que estejam tentando utilizar a Fast Farm ainda não entregam no teu endereço, mas com certeza a gente vai ampliar para entregar. Mas a gente que mora por aqui pertinho, né, já estão entregando em menos de 15 minutos, essa é a promessa. Então isso é bem legal, porque a gente... Tipo assim, pronto, tu comprou o livro na Amazon, né? Tu tá esperando chegar. Sim. A gente compra às vezes na Amazon por conta que entrega rápido, né? Tem aquela qualidade, mas também entrega rápido. Sim. Então eles têm também essa promessa. E o pessoal que tá acompanhando aqui o Clube Cash, né? Vocês já podem utilizar o nosso cupom, que é o Clube 10, né? Inclusive depois, já quando for experimentar a ferramenta, eu vou te passar lá o link para tu acessar. Né? Você já pode garantir aí 10% de desconto no teu primeiro pedido. E eu acredito que se no primeiro pedido vocês forem fazer, vocês têm frete grátis. E outra coisa, que é o diferencial da Fast Pharma, elas são a Dark Pharmacy. Não existe a loja. Eu ia te perguntar isso. Se tinha loja física, eles são Dark Story ali. É, porque tem um formato lá, uma coisa que o João Cléber ficou impressionado lá no dia do evento, eu levei o pessoal lá da Fast Pharma, é que ele falou assim, caramba, eu já tinha ouvido falar em Dark Kitchen, né, que é das cozinhas, mas não em Dark Pharmacy. Aí ficou interessante, assim, ele, caramba, interessante. E realmente não existe. Eu também não tinha visto e nem pensado, né? Mas faz total sentido, cara. Total. E geralmente quando você pede algo da farmácia, você tá doido pra chegar, né? Então a promessa de chegar em 15 minutos é muito bom, cara. Muito Não, forte. e outra coisa, quando o Júlio veio aqui conhecer a gente, né, que ele falou assim, que tu já teve algum problema com farmácia? E eu já realmente tive, tipo assim, às vezes você pedia pelo app da farmácia, aí você não sabia se o pedido tava vindo ou não tava, né, ficava realmente ali em aberto. Às vezes ele prometia, sei lá, entrega em 2 horas, às vezes até passava, você não sabia se ele tava vindo ou se não tava. E é sempre uma burocracia pra resolver, né? Então... Uma das coisas que eu acho mais legal da Fast Farm, utilizando a ferramenta, que eu utilizo bastante, é porque quando você faz o pedido, automaticamente já entra uma pessoa para falar contigo no WhatsApp, né, para informar sobre o teu pedido. Muito massa. Outra coisa top é que você acompanha o motoboy sai lá do CD. Em localização em Você tempo real. acompanha ele em tempo real. Então ele vai até você em tempo real. Formato vencedor aí, viu? É verdade, é diferente, né? Diferente. E eu bati um papo com o Júlio aqui também no podcast, e uma coisa que a gente pode aprender, né, com isso, pessoal, é querendo ou não, a gente sabe que farmácia é um modelo competitivo. Que a gente tem cada esquina tem uma farmácia. Sim. Né? E quando a gente quer empreender no mercado competitivo, a gente tem que ir naquilo que os grandes não estão fazendo. E a entrega é um ponto muito interessante, porque entregar em menos de 15 minutos é top. Sim. Suporte é outro. Né? Porque suporte eu consigo mandar mensagem aqui. Né? Eu consigo mandar aqui pro pessoal, né? Ah, como é que tá o pedido? Né? Às vezes eu não consigo. Eu já tive problema com uma grande rede de farmácia aqui, que o meu pedido não chegou e eu tive que estornar do cartão, porque sumiu. Cara, não teve. Pois é. É comum, acontece. eu acredito, né? Pois é, acontece. Então a Fast Pharma tá aí, pessoal. Vocês podem baixar o app, já tem na Play Store e na App Stores aí para vocês poderem baixar. Utiliza lá o cupom Clube10, né? E já faz seu pedido lá da Fast Pharma, que com certeza eles vão entregar em menos de 15 minutos e vocês vão ter todo esse suporte, eu assino embaixo. E só também um ponto aqui interessante, né? Os 15 minutos, galera, é do momento que ele sai, né? Tipo assim, o pessoal pensa, o pessoal às vezes confunde. Não é na hora do pedido ali, o pessoal confunde às vezes, tipo assim, sei lá, eu tô aqui, a gente tá gravando aqui mais ou menos 12:30, né? E o pessoal acha que, tipo assim, eu fiz o pedido 12:30
já chega e-mail de 45. Aham. Né? Eles não demoram nesse processo, mas é no momento da saída do motoboy. Sim. Que é muito rápido pra mim. Se entregasse pra mim até 1 hora, já era rápido. Meu amigo, o cara que pede farmácia, provavelmente ele tá querendo receber logo, né? Sim. E não tem outra que entregue nessa velocidade, não. Então é muito forte. É verdade. E é isso aí, pessoal. Segue aí o fastpharma.app, né? E façam lá o seu primeiro pedido. E agora vamos pro quadro ou vai ou racha, viu, Thiago? Esteja preparado aí. Eu tenho dificuldade, viu, de responder sim ou não. Esteja preparado. O Lucas sabe ali, né, Lucas? O cara não consegue. Ele fala, viu? E aí esteja preparado aí pro vai ou racha. E aí, a pergunta que fica é vai ou racha, Thiago? Vamos, né? Vamos. Ó, primeira pergunta. A IA vai substituir o humano? Em partes. Chat GPT ou ferramenta própria? ChatGPT. Instagram ainda converte? Sim. Empreender com pouco dinheiro? Deixa eu não entender isso aqui. Empreender com pouco dinheiro. Vai... Ah, entendi agora. É mais interessante empreender com pouco dinheiro ou com dinheiro de terceiro? Eu diria depende. Educar pelo digital ainda dá retorno? Sim. Marketing orgânico ou tráfego pago? Os dois. Não sei se pode responder assim, né? Startup ou negócio tradicional? Startup. Crescimento rápido ou crescimento sustentável? Sustentável. Automatizar atendimento é solução ou cilada? Solução. O que entrega mais, Rios ou Carrossel? Rios. Chatbot vende? Vende. Vender curso ainda vale? Vale. Inteligência artificial é para todo mundo? É pra todo mundo. Essa que é legal. TikTok Ads ou Meta Ads? Meta Ads, por enquanto, mas o TikTok Shop tá vindo aí, viu? Eu vi pra um evento recentemente que era do varejo e era É a sobre maior marketplace, preocupação né? dos caras, velho. Aí o que eu achei legal, a gente vai para muito evento, mas eu acho que um ponto interessante quando a gente tá participando de eventos é justamente você absorver algo bom, né? E eles trouxeram o cara do TikTok pra falar e eu, tipo assim, caramba, eu não sabia disso não, porque eu sou um cara que não consumo muito TikTok. Sim. Mas é o universo, eu fiquei Cara, top. eu posso abrir um parênteses, eu tenho uma parada legal. Deixa eu terminar, que falta só 5 tá. perguntas, a gente fala sobre isso aí, que é legal. Esqueci. Não vou esquecer não, que é legal essa parada que a gente comentou. Eu é que vou. Não, mas vai, pode seguir. Fazer sozinho ou montar time? Montar time, Ser didático é mais importante do que ser técnico? ser didático, principalmente. Todo negócio precisa de IA? Todo negócio pode ganhar com a IA. IA é modinha? Modinha pra caramba, mas é Mandaria a realidade, é o futuro. Performance importa mais do que marca? Sim, Parcerias escalam ou travam? escalam. Show, vamos falar do TikTok. Boa. Ah, TikTok. Sabe como os caras são inteligentes, cara? Eles conhecem tanto o público que usa a ferramenta, que geralmente são muitos criadores de conteúdo ou pessoas que querem criar conteúdo, né? sim. Olha como é que eles estão fazendo a estratégia para começar a ganhar mercado através do TikTok Shop, que já tá rolando no Já Brasil, tá rolando, né? eu fui pra ver essa live aí. Tá ligado aqueles bastão de LED? É. Sei lá, todo criador quer ter em casa para fazer um fundo colorido, melhorar o cenário. Sim. Eles criaram um bastão de LED, eles estão vendendo tipo a R$30, R$25, um negócio bizarro, com frete grátis para incentivar as pessoas a criarem Isso conta lá no no TikTok Shop para poder já ganhar o mercado. Sim. Tipo assim, os caras entendem muito o público deles e estão sendo super agressivos para justamente ganhar o cara. Ele vai ter que criar conta, ele vai entender como funciona. Sim. E aí ele vai estar pronto para comprar várias outras coisas, né? Massa. E o que eu fiquei impressionado, eu fui pra esse evento, aí entrou o cara do lado do TikTok, eu não utilizo realmente a ferramenta, mas primeiro, uma das coisas que o pessoal utilizou muito, para criar conteúdo, porque dizem o que viraliza no TikTok repercute às vezes no Instagram. Sim. Aí legal. Outro ponto interessante foi que dizem que hoje em dia, ele mostrou uma pesquisa, que os jovens estão acessando mais o TikTok para pesquisa do que o próprio Google. É fonte de busca, tipo assim, tu quer saber de um lugar, abre o TikTok e vai ter várias pessoas que criaram conteúdo sobre aquilo. Eu achei isso top. Muito bom. Eu não sabia. E aí eles falaram sobre o TikTok Shop, né? Que eu achei top, que é uma ferramenta que eles estão fazendo. Eles explicaram lá como era que era mais ou menos o procedimento, mas eles inclusive vão ter centro de distribuição. Sim. Aí eu, caramba, mesmo, é tipo um concorrente até da Amazon. A Amazon queria comprar os caras lá nos Estados Unidos, não à Sim. toa, porque é uma grande ameaça, né? Sim. Aí sabe o que a Amazon divulgou há 2 semanas? Eles divulgaram que enquanto tu tá assistindo uma série dentro da Amazon Prime, Sim. tu vai poder comprar o que tá aparecendo lá na série.
tipo assim, aparecer um estante, um Caralho. sofá, o cara vai conseguir comprar na série. Tipo, Sim. eles estão dentro da jornada do cliente, Sim. em todo lugar. Então, Massa. Agora esse negócio eu gostei do... É uma forma de adquirir o cliente, é né? uma Você forma de vender adquirir o cliente. baratinho ali. Que, Ave Maria, hoje em dia, tudo que é da China, que vem pra cá, o mercado tá bem Tá competitivo. bem Né? Tá competitivo. chegando também um negócio aí que é do concorrente do iFood, né? Concorrente, não vi, não vi. É de que a empresa de entrega lá da China tá chegando por aqui, né? Massa. E aí eu vi que o Uber já se uniu ali com o iFood, tá um negócio legal. Que eu acho que isso é interessante porque quem ganha é o consumidor, às vezes. Sim, Porque fica competitivo, com então você certeza. vai Fica mais buscar. acessível, mais cômodo pra gente, né? Então você vai buscar aquele que é mais conveniente, né? Isso é bem legal. E voltando aqui, pessoal, na questão do nosso tema, né? A gente tá falando muito aqui sobre a questão da IA e marketing digital, que estão realmente redesenhando aí a questão dos negócios. Agora, entrando um pouco na questão do marketing digital, né? Como é que eu vou conseguir linkar? Você comentou aquilo lá, quando, tipo, tem uma empresa de acessório de celular, eu posso usar lá para criar campanhas. Uhum. Mas, de fato, como é que eu posso usar IA na prática para o marketing digital? Cara, imagina o processo pra tu criar um conteúdo na rede social hoje. Tu vai pegar cada um desses passos e tu vai começar a utilizar inteligência artificial para te ajudar nessas etapas. Tu pode começar assim. Então, por exemplo, o que o cara precisa? Ele precisa pensar em um conteúdo que faça sentido para quem vai consumir o produto dele. Então, ele Sim. tem que pensar num público-alvo. O público-alvo, ele vai entender ali que tipo de conteúdo vai ser interessante para chamar a atenção desse cara. Então, isso eu já abriria o ChatGPT para ele me ajudar nesse processo. Cara, eu tenho uma Certo. empresa disso, Certo. o meu público que eu quero atingir é esse, e ele já vai entender, porque eu estou dando contexto para o ChatGPT. Beleza, o ChatGPT tem contexto. Agora eu falo para o ChatGPT assim, ó, eu quero criar um Reels de até 90 segundos, onde eu consiga falar para esse público para promover o meu produto lá de película para celular. E aí eu quero que você me ajude a estruturar um roteiro. Pronto. O ChatGPT vai te dar algumas sugestões. Tu pode avaliar, tipo assim, tu necessariamente tem que avaliar o resultado, tu não vai só pegar, copiar e jogar lá, porque tem que ter o senso crítico, o bom senso ali. Mas você consegue ter a inteligência artificial Que é outro te erro, ajudando né? Que o nesse pessoal processo. acha que. Eu vi também isso lá na nossa roda de conversa. Que o pessoal às vezes quer usar IA e copia e cola, né? É. Tem que avaliar a qualidade. Sim, Ela vai agilizar 90% do teu trabalho. Mas tu ainda vai ter sim, que passar o olho ali e, tipo, não, isso aqui tá muito fora. Não, isso aqui fez muito sentido. Tu ganhou entendi. tempo, no final das Sim, contas. Vai chegar um momento que ela vai fazer pela gente. Já tem algumas formas de você criar, só que isso já é um pouco mais avançado. Você cria sim. modelos automáticos de geração de conteúdo para rede social. Tu tá falando de ele ir lá e ele mesmo postar? Eu chego assim, eu Caramba. crio um conteúdo de 30 minutos pro YouTube. E aí tem toda uma automação rodando por trás com vários agentes de inteligência artificial que vão montar esse vídeo para ti. Tipo, isso Caramba. já é realidade, entendeu? Sim, E só vai ficar pior com o Google que a gente comentou aí, porque o sim. negócio tá. Tu É chegou a ver? verdade. Não, mas tu falou, eu anotei aqui, que eu vou dar uma olhada nisso aí. É. E vou, inclusive, direcionar lá pro núcleo LaTeX do pessoal, que ninguém nem comentou sobre isso, Boa. mas achei legal a gente saber sobre isso. Agora tem umas perguntas aqui bem legais, exatamente, Thiago. Boa. Qual foi o maior erro que você cometeu ao tentar escalar um negócio usando a tecnologia e o que você aprendeu com isso? Eu acho que, devido ao crescimento acelerado, a gente tomou algumas decisões que foram imaturas. E eu falo a gente, eu e o meu sócio, o Lucas, Sim. né? A gente tomou algumas decisões imaturas de como utilizar o recurso que a gente estava conseguindo ter ali, né? Decisões de investimento. Então, você acaba se precipitando, porque é tudo muito rápido. A gente estava empreendendo na primeira viagem, digamos assim, a LTQ é a primeira empresa minha e do meu sócio. Massa. Trabalhava na do meu pai, mas própria foi a Própria não, primeira. sim. Então, por imaturidade, eu diria, você acaba investindo em coisas que, pô, talvez não façam tanto sentido. Então, acho que hoje eu tenho uma visão muito mais amadurecida de como eu vou alocar Sim, a questão do o investimento, né? investimento da Legal. empresa, né? Bota a marca aí da LTQ, Lucão, aqui na tela, por favor. Tu Boa. disse que da ASO tá pequena, né? Bota só da LTQ aí, daqui a pouco a gente fala. Bota da LTQ. A outra lá verdezinha. Essa aí. Se quiser puxando aí, mas vamos falar aqui da ASO. A ASO, o nome veio da onde? Esse nome foi o nosso terceiro sócio, que ele é sócio na ASO, que é desenvolvedor, que é o Samuel. E ele deu esse nome porque ASO significa oportunidade. O ponto tem alguma coisa a ver? Não, é só o mesmo detalhe de marca mesmo. Mas ASO significa oportunidade, Oportunidade em português. ASO Aham. é oportunidade É. em português, legal. E LTQ, vem o que esse nome? Cara, a LTQ foi na loucura ali, acelerado.
a gente tinha criado a empresa como Sai do MEI. Por quê? Pô, vou pegar Nordeste, né? Sai do MEI. Sim. E o cara vai se desenvolver o financeiro a ponto de sair do MEI e crescer a empresa dele. Sim. Só que esse nome não pegou tanto, eu fiz uma logo muito feia, com os cactos, assim. Sim. E aí, pra resolver, o Lucas foi, macho, vai ser isso aqui, LTQ. Aí é Lucas Thiago Queiroz, Educação. Pronto. Esse é Bota lá na asa, lá, o Lucão. significado. Eu pensei que... Cadê? Pensei que esse ponto era aso e ponto. Tipo assim, bem objetivo, né? É mais Mas detalhe legal. da marca, Sim. né? Então remete à oportunidade. Aso significa vou dar aso, vou dar oportunidade. Vou dar né? oportunidade. Bem bacana. E aí tem tudo a ver com o Nome significado bem, da marca, bem, né? bem simples também, né? Fácil. Bem legal, fácil, sim. Né? É bem legal. Massa. Vamos para a nossa outra pergunta aqui, ó. Muita gente acha que a IA é só para grandes empresas, né? Uhum. E aí, qual a primeira ferramenta que a gente pode se beneficiar sem ser o ChatGPT, né? Quando a gente vai usar a inteligência artificial? Primeira ferramenta que a gente pode Sem se tirar, beneficiar. porque fala muito sobre o ChatGPT, né? Vamos tirar o ChatGPT. Cara, assim, acho que o que tá mais perto de todo mundo são os modelos que a gente chama de LLM, que o ChatGPT é um desses modelos, Sim, né? LLM. Você tem vários. Você tem um, inclusive, que é mais acessível do que o próprio ChatGPT, que é a DeepSeek, que é o modelo chinês Sim. que veio para ser, tipo, os caras conseguiram ser 10 vezes mais eficientes, ou seja, mais baratos do que o ChatGPT. Mas não vai fugir muito de tu ter um chat e conversar com a inteligência artificial. Esse é o primeiro passo para todo mundo. E é o mais, assim, mais fácil, né? Você não tem muita barreira. Você manda uma mensagem, você já consegue ter o resultado ali na hora. Depois disso, o cara vai evoluindo, o cara vai aprofundando. Sim. Só que eu ainda digo que tem muita oportunidade em o cara saber conversar com o ChatGPT. Porque não basta só eu chegar lá vomitando ação. Faça isso, me dê isso, quero isso. Não, tu tem que entender que ela precisa de repertório, ela precisa de contexto, ela precisa de informação De dados, né? para poder te dar uma resposta muito mais assertiva. Sim. Então, quanto melhor tu é conversando com a inteligência artificial, que o pessoal fala engenharia de prompt, né? Sim. Que não é nada mais do que tu mandar um comando bom para ela. Quanto melhor tu é nesse processo, mais tu consegue ter valor das ferramentas, assim. Agora eu quero que tu explique pro pessoal saber como é interessante. Isso aí eu soube lá na questão até da reunião lá com o pessoal. Como é que é de fato o funcionamento da IA? Agora eu falo na parte realmente operacional. O que é realmente assim a IA no final das contas? O que é realmente, tipo assim, quando o pessoal fala de inteligência, por que realmente está revolucionando o mundo? Como é que é esse trabalho deles? O que eles fazem? Onde é que eles buscam essa informação? Como é que funciona isso? Legal. São modelos que, historicamente, assim, já da década de 70, 80, já se falava de aprendizado, de inteligência artificial, só que muito longe do que a gente... 70, 80 ali. Muito diferente do que a gente é acostumado hoje. Então, naquele tempo, os computadores ainda estavam começando, assim, mas o modelo, ele já existia, né? Então, o que foi sendo aperfeiçoado ao longo dessas décadas foram a quantidade de contexto que essas inteligências elas conseguem absorver. Então, assim, eu não sou o cara que é mais extremamente técnico de como esses modelos são desenvolvidos. Certo. Mas se a gente fosse dizer assim, Thiago, para o cara que não quer saber muito essa parte dessa teoria toda técnica, o que é a IA rodando por baixo dos panos hoje, esses agentes que a gente consegue criar? Sim. Você tem automação. Automação é você ter um processo onde algo vai acontecer, por exemplo, o cliente te manda mensagem e eu já crio uma automação em seguida, que vai ser a resposta para essa mensagem. Né? Então, muitos de vocês podem já estar acostumados com aqueles menus que a gente vê no WhatsApp. Digite 1 para falar com vendas, 2. Aquilo já é automação. Sim. E aí o que é que aconteceu? O processo de inteligência artificial, os modelos evoluíram a tal ponto que hoje você, dentro dessa automação, você consegue ter a inteligência artificial respondendo. Sim. Então, de forma simples assim, inteligência artificial, você tem uma automação ali com uma inteligência que vai conseguir ser reativa ao cliente, né? Sim. Sabe qual foi um exemplo bem legal que o pessoal utilizaram lá, que eu achei interessante? Ele falou assim, galera, vocês que não conhecem sobre a questão de automação, inclusive de AI, essa inteligência, se você entra no banheiro e tem aquela luz que acende automaticamente, ali já é uma como se fosse uma automação. Sim, exato. Porque você entra, qual a ação dela? É identificar e acender. Exato. Né? Isso é legal. Tipo assim, não tá desacender. Então, tipo, eles já usaram como exemplo isso aí. Eu achei legal. Que é um exemplo comum e básico, né? Sim. Não é muito voltado ali pra questão da internet, enfim. É algo que a gente já experimenta assim no mundo real, né? Isso, no dia a dia. E tem outra pergunta que, Thiago, é interessante. Ó. Se você tivesse que começar do zero hoje, com R$1.000 só,
Qual seria a sua primeira ação para escalar um negócio usando IA e marketing digital? Boa pergunta, cara. Se eu tivesse R$ 1.000, Só R$ 1.000, né? e qual é o produto? Aí tu tem que definir. Legal. R$ 1.000 eu tenho IA. Cara, hoje, assim, sendo bem sincero, as Aqui é só a pessoas... primeira ação. Aham. O que tu ia fazer, tipo assim, primeira ação? Não precisa nem desenhar todo o modelo. Tá. Eu iria desenvolver algum produto de conhecimento. O que, como assim, Thiago? Infoproduto. Sim. Eu acredito que hoje é uma maneira muito barata onde você consegue escalar. E eu utilizaria as ferramentas de inteligência artificial para me ajudar em todo esse processo de criação desse infoproduto. Sim, tu ia usar a IA para obter informações, né? Uhum. E investir os R$ 1.000, sei lá, em criar um infoproduto de fato que tu pudesse revender e escalar. Isso. Legal. E no que você aposta para os próximos 2 anos, né? IA regenerativa, automações ou dados preditivos? E por Cara, quê? principalmente organização dos dados da tua empresa. Porque a inteligência artificial, ela é muito boa. Mas se ela entra, sei lá, vai ver o estoque da tua loja e tu não controla o estoque tá todo sujo, a inteligência artificial vai usar uma base suja para te fornecer uma resposta que vai ser errada. Então, acho que eu voltaria 2 passos para trás antes de pensar em grandes modelos assim. Tu quer realmente se preparar para o futuro? Começa a organizar os dados. Tu coleta os dados do teu cliente quando eles passam lá no caixa contigo ou quando eles compram contigo. Tu tem e-mail, tu tem o produto que ele comprou, a data que ele comprou, o valor que ele deixou Massa. contigo. Então eu organizaria esses dados. Porque quando eu venho com a inteligência artificial que vai ler esses dados, pô, aí tu tem Até para depois você fazer o follow-on ali, né? tu Com o tem, cliente. tu tem Massa. uma máquina ali. Massa. E ó, uma pergunta bem profunda agora, viu? Ó? Que conselho você daria pro Thiago do Mercadinho? Boa pergunta. Bem profundo, né? Reflexivo aí, viu? Cara, eu vou responder assim. Eu tive essa conversa com a minha namorada ontem. Ah, E eu sou muito grato pela minha jornada do mercadinho. Então, eu ia falar assim, calma, se acalma um pouco. Eu acho que nesse processo, eu passei muito por ansiedade e tal. sim. Calma, só continua. E continua sendo esse cara curioso, que acredita, sonhador e faz e busca. Continua, mas vai com calma, porque tu não precisa dessa loucura que tu cria, assim. Então, acho que Massa. esse é... Mas eu não me arrependo dos anos que eu passei no Sim, mercadinho. sim. Eles me fizeram, Sim. me ensinaram para que eu conseguisse ter essa minha jornada. Então, eu falaria Massa. isso. E um hábito que mudou sua performance? Ler, com Ler, né? certeza, com certeza. E qual um negócio, tipo assim, pode ser daqui, de fora, um negócio que te inspira hoje? Um negócio business mesmo, É, né? Tipo, business, que te inspira de fato. cara, um negócio que me inspira de fato, eu acho que a gente tem modelos aqui dentro que já são muito bons. Por exemplo, a forma como o Nubank cria o produto dele, Mercado Livre. Essas empresas, assim, elas têm muito a ensinar já sobre iFood também. Sim. Então, eu acho que eles são bons pontos, assim, pra gente. Massa. E se tu puder deixar uma lição, né, para empreendedores aí que estão empreendendo, que estão no jogo, né? Qual lição ou qual conselho tu daria? Sonhe, tenha coragem e seja curioso. Se tu tem essas 3 ferramentas, e claro, sempre seja humilde, né? Sim. Mas tu tem essas 3 características aqui, tu vai abrir portas que tu nem tu é capaz de imaginar que tu pode. Massa. E pessoal, ó, a gente tá chegando aqui já no final do episódio, né? Agradeço inclusive aqui o Thiago, a participação. Acho que foi um papo Eu que agradeço. muito Cara. massa, né? Que abre muita cabeça. Bom. Eu sei que tem muita gente aí que fica na dúvida, né? Do que é IA, como é que pode realmente se beneficiar. Procurar o Thiago, você já viu que o Instagram dele é Thiago Queiroz L, né? Manda pergunta lá, escreveu através do Clubecast. Né? Vocês ficaram interessados aí em adquirir a ferramenta que a gente comentou aqui, da LTQ lá Educação, né? Procura também o Thiago, ferramenta baratinha para você já começar a ter realmente noção de entrada e saída. É fundamental, galera. Vocês não sabem o quanto é fundamental você, inclusive, ter dados. A gente tá Sim. falando aqui muito de IA e tal, mas até isso é o básico, e o básico bem feito ele já dá muita básico bem coisa. feito já ajuda muito. Essa é a nossa filosofia, inclusive. Top. E aí, depois, realmente, vocês se aprofundam mais. Eu vou conhecer, quero conhecer, inclusive, a ASO, o software aí, que Boa. inclusive é na nuvem. Baratinho, galera, R$59,90. E aí, qual a condição especial pro pessoal que tá aqui acompanhando? Condição especial, a gente pensou aí, a gente, para todo mundo que vier através do podcast, falar comigo lá no meu Instagram, a gente vai entregar 100% gratuito também a nossa ferramenta de finanças pessoais, porque não adianta você querer controlar o seu CNPJ se você não controla o seu próprio CPF. E além disso, a gente consegue um valor lá especial de 15% de desconto no plano anual. Então, Show.
manda mensagem para mim no direct. Inclusive, não só para falar da ASO, mas para qualquer coisa. Eu sou muito solícito ali, sou muito disponível e tenho prazer em falar com quem tá na correria também, né? Massa. Então, ó, 100%. As finanças pessoais lá que tu tem é uma ferramenta também? É. É um software? Não. Não, é uma planilha, para estilar estilar outra para empresarial. Legal. Mas aí, pessoal, vocês já podem ganhar isso aqui de benefício, mais 15% aí no plano anual. E pra mim, tipo, vocês estão realmente no mercado bem legal, porque tá bem acessível pra quem realmente aprende. Eu vou fazer melhor. Ah, Além da planilha de finanças pessoais, a gente ainda entrega o nossa formação, treinamento, chamado ABC das Finanças. olha Que aí, galera. se você não sabe o básico, lá vai te ensinar o mínimo que você precisa como empreendedor para organizar o financeiro da Olha tua aí, empresa. Formação ABC das finanças. Pode usar para você, pode usar para tua esposa que trabalha contigo, para o teu funcionário. É importante que você tenha o pessoal que Massa. ali estuda, né? Entende Gostei, mais até eu financeiro. gostei desse lance da formação aqui. É interessante a gente saber muito sobre isso. É um assunto que o pessoal acha chato, mas é necessário, né? Eu lembro que quando eu ia nas consultorias, falar de venda, meu irmão, todo mundo motivado, né? Quer realmente vender mais, quer fazer as estratégias para vender. Financeiro já fica todo mundo ali já meio desmotivado, Já fica meio, o cara tem que fazer muita conta né? e tal. Mas, pessoal, é necessário, né? Para quem empreende, a gente não faz só o que gosta, faz o que tem que ser feito, né? Então, ter planilha, ter ferramenta é imprescindível, né? Se você quer realmente jogar um jogo de gente grande, se você quer evoluir, né? Você quer de fato evoluir, você tem que estar realmente com essas ferramentas na mão para você conseguir trabalhar. Thiago, brigadão pela participação. Eu que agradeço, Fico cara. muito feliz. Prazerzão trocar essa ideia contigo Aguardo aqui. meu livro, gostei, fiquei curioso. Pô, Quero conhecer as tem que ler. ferramentas e vamos que fazer muita E a parceria. galera também, né? Vai querer lá Tem que ler esse livro Tem aqui que também. ler. E vamos fazer muita parceria lá pro clube, que eu acho fundamental. vamos trocar E essa não ideia. só pro clube, mas também para todo o ecossistema empreendedor, né? Como eu falo para vocês, a gente é um movimento Vai ser um prazer, cara. voltado para empreendedorismo. A gente quer realmente colaborar com vocês quanto a isso e a gente quer que o Brasil evolua quanto à questão do cenário empresarial, né? Isso é importante, essa é a nossa missão aqui quanto a clube. Beleza? Pessoal, a gente fica por aqui. Não deixa lá de acompanhar e de se inscrever no canal, né? Acompanha a gente também lá no Spotify. Deixa lá sua curtida, né? Agradecer nossos patrocinadores, Fast Pharma e Flowfan, né? Agradecer também a todo mundo que acompanha a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.